Olá, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês e continuaremos a nossa aula sobre introdução aos estudos linguísticos. O que teremos na unidade 4? Bem, na unidade 4, nós estudaremos a linguística geral e veremos sintaxe, semântica e pragmática. Vou explicar cada um desses três, o que é sintaxe, o que é semântica e o que é pragmática para vocês. Isso de modo básico. Então, a sintaxe, ela vem estudar as relações sintagmáticas organizadas de modo coerente, de modo claro dentro de uma sentença. Desculpa, eu sinalizei errado, dentro de uma sentença, isso. Então, a sintaxe ela vai ver como os signos são processados dentro do nível da sentença. Como é cada um dos signos linguísticos? Como é a sequência lógica dessa sentença? Por exemplo, veja uma frase. Por exemplo, a frase que eu escrevi para vocês. O João comprou batatas. Então, temos uma linearidade, uma sequência. Cada um dos signos, eles se relacionam. E isso é o que a sintaxe estuda. Então, eu vou mostrar para vocês, dentro do signo, os signos autônomos. Os signos que eles sozinhos possuem significado, no caso de nome, no caso substantivos. Eles sozinhos já se denominam. Por exemplo, na língua portuguesa, o termo mesa. Essa única palavra não precisa de complemento. Então, não precisa de... Não é obrigado a gente colocar. Ele sozinho, ele se denomina. Agora, os signos que são dependentes. Os signos que são dependentes, no caso, são verbos, preposições e etc. Nós veremos como eles se relacionam. Por exemplo, por. Por é um verbo. Mas qual é o conceito de por? Por é um por. Ele tem que ter um termo que o acompanha. Por. Por o quê? Por onde? Então, dentro da sintaxe, eu vou mostrar para vocês como acontece na língua portuguesa. Vejam a sintaxe. Por exemplo, o copo, por. Por o quê? Por o copo. Onde? Quem vai colocar? Então, o homem, ele pôs. Pôs onde? Sobre a mesa. Então, o homem pôs o copo sobre a mesa, ou na mesa. Então, o homem colocou o copo na mesa, sobre a mesa. Isso na língua portuguesa. Mas eu não vou seguir os sinais na língua portuguesa não, porque a sinalização é diferente. O homem colocou o copo em cima da mesa. Pronto. Fizemos a mesa. Só de colocar a base para a mesa, compreendemos que o homem colocou o copo sobre a mesa.
Já na língua portuguesa, o termo por tem que ter os seus elos de ligação, as suas preposições, as suas dependências. Então, a sintaxe faz estas dependências. As valências, este é o sinal para valência. Ou estruturas argumentativas, estruturas argumentais. Então, são estruturas que precisam se relacionar, precisam se valer de. Então, sinal para valência. Então, vou mostrar para vocês os níveis. Então, temos o verbo intransitivo, que no caso vai ter um argumento. Então, no caso, aqui vai ser o verbo. Esse verbo vai ter um argumento, por exemplo, o bebê chorou. Ou o bebê chorou. Um único verbo. Então, um único argumento. Então, o bebê, ele chorou. Então, chorar vai ser o verbo e vai mostrar quem está chorando, no caso, o bebê. O transitivo tem dois argumentos. Por exemplo, Charlie comeu pizza. Charlie comeu pizza. Por que tem dois? Porque na língua portuguesa, no caso, Charlie é o sujeito, comeu e a pizza. Então, tem dois complementos, dois argumentos. E tem o bitransitivos, que terão três argumentos, três associações. Um exemplo, dar. Eu dei um presente para minha mãe. Eu dei um presente para minha mãe. Então, no caso da frase da língua portuguesa, temos três. Por quê? Três associações. Isso a sintaxe analisa. A ordem das palavras, elas possibilitam uma ordenação, uma sequência. E dependendo do contexto, os fatos podem variar de posição. No caso, temos a base da nossa gramática: sujeito, verbo. No caso, o sujeito são as pessoas, os indivíduos. O verbo. E teremos o objeto. SVO, no caso, o exemplo das frases. Sujeito, verbo, objeto. Por exemplo, o menino quebrou o vidro com a bola. O menino quebrou o vidro com a bola, ele chutou a bola e quebrou o vidro. Podemos fazer também sujeito, verbo, objeto. A bola quebrou o vidro. Então, no caso, foi a bola quem quebrou. Quem quebrou? Não sei. A bola quebrou o vidro, mas não mostra quem quebrou. No caso, a bola torna-se sujeito. Podemos fazer objeto, sujeito, verbo. O vidro. O vidro quebrou. Quem quebrou? Como quebrou?
Então, nós temos a sequência, sujeito, verbo, objeto. A sintaxe, ela vai estudar basicamente isso. Dentro da língua de sinais, nós temos as valências. Temos também as valências em sinais. Veja um exemplo. Eu dei ao meu amigo uma pera. E aí, quantos argumentos são? Temos 3 valências, 3 complementos, 3 sinais. Pera, eu, dei ao amigo. Então, pera, dei ao amigo. 3 complementos, 3 argumentos, no caso, 3 valências. Presente, eu dei presente para o meu amigo ou minha amiga. Podemos ter 2 ou 3 valências, 2 ou 3 argumentos. Eu, presente, dei. Então, pode ser 2 ou 3. Dei para quem? Para um amigo. A ordem. A ordem das palavras e as suas marcações não manuais. O mais importante vai ser as marcações não manuais, que no caso são as expressões faciais. Existem alguns que não têm expressão, lógico, mas a sintaxe ela vai pesquisar sobre isso. Olha a frase. Sujeito, verbo, objeto, de modo básico, que não tem expressão, que é algo neutro. A mulher come banana? A mulher come banana. No caso, objeto, sujeito, verbo, é obrigatório criar a expressão, a marca não manual. Então, tinha banana, a mulher comeu. A banana, a mulher comeu. O corpo vai projetar. Vejam que a expressão facial acompanha. A banana, a mulher comeu. Então, na língua de sinais, as expressões não manuais são muito relevantes. Vocês aprenderão mais à frente sobre isso na língua de sinais. Terminando a sintaxe, agora veremos a semântica. A semântica, ela estuda os conceitos, os significados, assim como o Saussure mostrou sobre os signos linguísticos. Então, temos o significante. Lembra o significante que pesquisa a fonologia? E temos o significado. O significado é a área que a semântica vai estudar. Vejam. Aqui que eu grifei. Então, no caso, a semântica ela vai ver o conceito, tem o pensamento. Mas qual vai ser o conceito? É como se a psicologia ela estudasse esse processo neurológico. Quais são o processo imaginativo carro? No caso, o sinal é este para carro. Como o cérebro processa esse termo carro? Como ele vai imaginar esse conceito de carro? A semântica pesquisa essa área. Então, dentro da semântica, temos a área que vai estudar especificamente os grupos, as categorias.
E eu vou mostrar a vocês como essas categorias elas vão se desenvolver. E nós temos, por exemplo, na língua portuguesa, veja uma frase. Na língua portuguesa, que os ouvintes geralmente falam muito. Eu gosto de peixe. Mas qual é este gostar? O peixe no aquário? O peixe como alimento? Qual é o conceito que significa este gostar? Gosto de criar um peixe ou gosto de comer peixe? Isso na língua portuguesa. Na língua de sinais, a gente tem essa compreensão clara. Porque temos sinais distintos. Por exemplo, você gosta de peixe? Aí a gente já vai entender que é um peixe no caso de alimento. Aí quando eu falo, você gosta de peixe? Este movimento vai indicar peixe no aquário, no rio. Porque é de modo mais visual. Porém, também há momentos que causam dúvidas. Por exemplo, se não é para laranja. Tá, é laranja fruta ou laranja cor? Ou vai ser um sábado, que o sinal é o mesmo? É laranja ou qual laranja? É fruta? É o dia de sábado? Este sinal é para qual termo? É laranja ou é sábado? No caso, a semântica também estuda. É muito interessante a gente atentar para este termo aqui, olhem. Como eu escrevi para vocês, por exemplo, na língua portuguesa, porco. Então, tem, no caso, carne de porco. A gente pensa no porco, no caso, animal. Então, eu falo, tem variação de animal, porco, ou no caso, a carne de porco. Já na língua inglesa, já é bem distinto. O pig vai significar o porco como animal. Pig. Já o pork vai significar carne de porco. Bem diferente. No caso da língua inglesa, da cultura inglesa. Então o conceito vai diferir. Aqui não, aqui porco é porco, tanto para animal quanto para carne. E teremos que decifrar qual é o significado. Então, como é mostrado, a semântica, ela estuda os conceitos, como estes conceitos vão se relacionar, como eles farão associações. Vocês verão sobre os hiperonômios e também sobre as homonímias. Os hiponômios, temos hiponômios móveis. Este é o sinal para hiponômios, no caso, hiperonômio móvel. Hiperonômio e hiponômio. Então, no caso de hiperonômio móvel, ele é maior. Já o hiponômio, este é o sinal, que tem variações: mesa, cadeira, armário. Então, são variantes. Mas a mesa, ela é um termo. Mas ela vai ter a mesa de jantar, a mesa de trabalho, a mesa para computador. Vai ser um hiperonômio, mas com uma grande variação. Por exemplo, um animal. Mas poderemos dizer quais são os animais: se é um leão, se é um porco, se é um gato, se é um jacaré, se é um cavalo. Então, a semântica também estuda essas variações. Temos as relações
entre os conceitos. Há conceitos que eles são de fato ambíguos, né? A gente não consegue perceber qual vai ser o momento lexical, qual vai ser o conceito. Por exemplo, na homonímia, nós teremos dois significados, uma única palavra com dois significados. Este é o sinal para homonímia. Uma palavra, dois significados. Por exemplo, era. Pode ser um verbo, o verbo passado. E pode ser também um momento histórico de era uma vez, de contos, de ordem cronológica. Por exemplo, já a polissemia, que é este sinal, a polissemia, tem um exemplo para a polissemia, por exemplo, banco, na língua portuguesa, banco. Então, o banco ele pode ser um objeto para sentar, pode ser uma instituição financeira, pode ser um banco de sangue. Então, um único termo, mas com vários significados. Então, a polissemia, um único termo polissêmico. Então, vimos a semântica. Agora veremos a pragmática. A pragmática, ela vai estudar a significação a partir do momento em que essa língua ela é colocada em uso, ela é experimentada. Veremos cronologicamente como a sociedade ela vai utilizar essa língua e como o contexto que ela será utilizada. Então, veremos ver o modo extralinguística, como os falantes usam essa língua mundo afora. Como eu uso essa língua agora? Como eu uso essa língua em contato com o outro, na sociedade? Então, é muito importante fazer a associação da linguística com a cultura mundial. Elas estão entrelaçadas. Vejam um exemplo. A situação. Temos que vivenciar, experimentar, usar ao longo de nossa vida, fazer relações. Então, você encontra alguém que você não conhece. Aí você começa a conversar. E talvez daquela situação vocês estão conversando algo que você não conhece sobre a vida dele, o momento que ele está passando. Por exemplo, então tem no caso a mãe fala com o filho, cuidado com a tomada, você pode tomar um choque. Aí a criança fica assim, Aí a mãe avisa de novo, e a criança, Aí quando a criança estiver próxima a uma tomada, ela vai se lembrar daquele momento. Quando estiver naquela situação, ele já vai ter um conhecimento prévio de que ele poderá levar um choque. Por quê? A mãe, num dado momento, em uma situação, passou essa informação para ele. Então, quem falou? Onde falou? Quando falou? Qual é a situação de uso dessa língua? Como a sociedade vai usar? Então, a pragmática pesquisa essa área. Então, a pragmática vê o todo, toda a situação. Então, vejam, por exemplo, na pragmática, temos 3 áreas. No caso da deixis, teremos a deixis, teremos o discurso. E eu vou mostrar para vocês. A deixis,
É um aspecto da língua que só pode ser entendido considerando o momento em que essa língua ela é utilizada. Por exemplo, a deixis. O que vem a ser a deixis? Tem que saber quem é o sujeito, qual é a pessoa, onde essa pessoa está, aqui, lá, vai ser eu, você, vai ser ela, ele, quem está usando essa língua. Então, a deixis vai ver qual é a situação, quem é a pessoa, onde essa pessoa está, é aqui, é lá, é em outro espaço, como os falantes vão dizer. E o tempo, é hoje, é amanhã, foi ontem, foi no passado? Qual foi o tempo que este momento aconteceu ou acontece? Então, dentro da deixis, nós estudamos esses 3 momentos situacionais. A implicatura conversacional, no caso da implicatura, este é o sinal para implicatura. A implicatura conversacional é como os participantes eles devem cooperar entre si e orientar, de maneira máxima, cada um se relacionando e trocando informações. No caso, é cooperando 2 indivíduos que se relacionam. No caso, a situação, 2 indivíduos se relacionam, eles conversam, trocam informações. No caso, a pragmática ela vai estudar essas três situações. No caso, os princípios de cooperação. No caso, início da fala. Olá, tudo bem? Qual é o seu sinal? Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Início da fala, no caso, o início de cooperação. Aquele momento de troca de informações, introduzindo uma conversa entre os falantes. O segundo momento vai ser a máxima de relação. Vai ser aquele momento em que o assunto ele vai fluir de modo mais amplo. Que horas você tem? Que horas são? Depois de uma oração, vocês irão conversar de modo bem mais aprofundado. E vocês irão aumentar este nível de conversa. E o terceiro vai ser a máxima de qualidade. É como essa fala vai se desenvolver. Vai ser fluente, vai ser frequente, vai ser por um longo período. Por exemplo, para eu chegar até o instituto vai demorar muito, demora 1000 horas para chegar até o instituto. Nossa, demora 1000 horas. Então a semântica vai estudar sobre esses 3 discursos, esses 3 momentos. Como falei com você sobre a deixis, as implicaturas de cooperação, teremos agora os atos da fala, sobre as produções, sobre os discursos, sobre como vai acontecer esse momento de discurso, como cada um vai contar a sua história, a sua produção. É como a sociedade vai interagir, qual vai ser a ação que essa sociedade vai ter, os atos da fala. Como são os atos da fala? Vocês percebem que quando tem um casal unindo em matrimônio, seja um padre, um pastor,
no caso um ancião, qualquer membro religioso, eles dizem: eu vos declaro marido e mulher. E isso torna-se um ato público. Eu vos declaro marido e mulher. É um voto, são atos da fala, é um voto que eles fazem ali. Então, é um trecho bem conhecido. Então, são atos da fala que a semântica pesquisa. Na próxima disciplina, vocês estudarão sobre análise do discurso. E a análise do discurso, ou também poderão ver análise da conversação, vocês vão estudar um pouco mais sobre essa área. Como, por exemplo, prometo te devolver. Eu prometo. É um ato da fala, ok? Então, resumindo a nossa aula, vendo a sintaxe, a pragmática e a semântica, a sintaxe, ela vai ser a área da gramática que vai tratar sobre a estrutura da sentença. De modo geral, a gente pode compreender que as expressões, elas têm as dependências e também podem ser autônomas, dependendo do verbo. E isso dentro da gramática nós já vimos. Já a semântica, ela vai estudar os conceitos, os significados. Como o Saussure falou, a língua, ela tem um princípio de classificação. Lembra que eu mostrei para vocês a classificação? Sobre qual é o conceito que nós iremos associar tal objeto? A pragmática, ela já nos dispõe de informações extralinguísticas ou até mesmo contextuais que são muito relevantes para a compreensão de mundo, para a apropriação do conhecimento. E o estudo dessas expressões linguísticas em contextos, ele é bem importante dentro da pragmática. Então, separar a pragmática da semântica é bem complexo. A pragmática e a semântica, elas andam juntas, porque são elas que vão produzir as situações, são elas em que irão vivenciar os contextos. Vimos que na área da pragmática, dentro da linguística, das produções, nós usamos os conceitos, as vivências, e nós estudamos a semântica geral. E dentro dessa área da semântica geral, nós vimos 3 pontos: a deixis, as implicaturas conversacionais e os atos da fala, dentro da semântica geral. Então, eu quero que vocês se lembrem de um fato muito importante. Essa disciplina, ela é apenas a introdução, somente introdução.
Então, por isso, vocês poderão ficar confusos com tantos conceitos novos. Porque vocês estão tendo conhecimento básico sobre a linguística, sobre o que é língua, o que é linguagem, fonema, fonética, morfologia, sintaxe, semântica geral. Então, são conceitos novos. Mas vocês não se preocupem com cada nível que foi apresentado. Ah, é muito complexo. Não precisam preocupar, porque nós vimos de modo básico, de modo introdução, somente a introdução do conteúdo. E vocês, mais à frente, vão aprender cada uma dessas disciplinas, fonética, fonologia, e terão tempo para se aprofundar em cada um dos termos, cada uma das áreas da linguística. E aí sim vocês irão compreender de modo claro e fluente sobre a linguística, ok? Torço muito para que vocês aprendam. Obrigada pela atenção de vocês, pelas interações, ok? Obrigado, abraço a todos e bons estudos. Espero que a gente possa encontrar nas atividades. Até logo, abraço a todos.